Mateus capítulo 27, versículo 45. Assim a palavra de Deus. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus chamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Alguns que estavam ali pensaram que estava chamando o profeta Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Outros, porém, disseram: esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós oramos e nós lhe pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que venha nessa manhã de hoje, Senhor, trazer uma palavra que vem de encontro com o nosso coração, de encontro com as nossas necessidades. Venha nos fortalecer na fé, para que possamos continuar, perseverar e alcançar tudo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Nós declaramos nessa manhã de hoje. O Senhor fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar no teu lugar. Glória a Deus. Hoje nós estamos aqui celebrando um dos momentos muito importantes da igreja cristã, né? Nós celebramos o Natal, que é o nascimento do Salvador. E na Páscoa, ele é mais do que simplesmente um feriado religioso, ou um dia que você vai comer chocolate, não é verdade? Quando você pergunta sobre Páscoa, a primeira coisa que vem na mente é o chocolate que nós vamos comer hoje. Alguns já estão comendo já faz alguns dias, não é verdade? Mas o significado poderoso da Páscoa fala a respeito de um Deus que amou a humanidade e que entregou o seu único filho para morrer no nosso lugar. Nós entendemos que, pelas Escrituras, ninguém tinha condições alguma de alcançar a sua salvação pelos seus próprios méritos. Como nós temos falado nesses dias, por mais que eu seja bom, doce, honesto, bondoso, todo cristão precisa ser, temos que compreender que ainda não é o suficiente para que eu possa alcançar a salvação pelos meus próprios méritos. E nós temos que compreender que foi necessário um sacrifício verdadeiro, puro, santo, para que possamos hoje estar aqui, levantando as nossas mãos, glorificando ao Senhor e declarando, né, que Ele é o nosso Salvador. É isso que nos traz convicção de que um dia, quando tudo aqui se acabar, haverá uma eternidade para nós. Como muitos pensam que acabou aqui, morreu aqui, acabou. Não. Nós estamos de passagem. Tem como trocar para mim, por favor? Está cortando aqui. Que acabou aqui, a vida é só aqui. Não, aqui nós estamos de passagem. Para uns 20, 30, 40, 50, 100 anos, ser muito. Mas ainda 50, 60 anos, 100 anos, que para muitos é uma idade muito longa, ainda é pouco perto da eternidade. E nós temos que entender que nós estamos aqui uma passagem e compreendendo que nós temos uma missão aqui na terra. E diante do propósito e das promessas que Deus tem preparado para nós aqui na terra, que também nós alcançamos através do sacrifício de Cristo, a maior de todas as promessas é nós podemos ver a eternidade com o Pai.
E hoje nós estamos celebrando aqui o renascimento e a esperança. Porque nós não tínhamos esperança se não houvesse o Redentor. Pode deixar antes. Pode deixar. Nós não tínhamos esperança se não houvesse o Redentor. A nossa vida não tinha propósito e nenhum significado se Jesus realmente não tivesse vindo. Nós hoje estamos celebrando aqui a vitória sobre a morte, porque nós que estamos em Cristo, mesmo que viéssemos morrer nesse plano, nós viveremos eternamente. E nós temos que entender que Jesus nos dá essa condição. Jesus, ele também traz sobre a nossa vida, onde nós celebramos o amor de um pai, que apesar que seus filhos não merecessem, manifestou a sua misericórdia e a sua graça, para que possamos alcançar aquilo que nós não tínhamos acesso. Como nós falamos, a graça é um favor que nós não merecemos. Mas mesmo assim, Deus olhou para mim, olhou para você, olhou para aqueles que estão perdidos no meio dos vícios, da violência, pessoas que cometem erros que para a sociedade é repugnante, mas mesmo assim Jesus morreu para que estes e todos nós pudéssemos ter a oportunidade de recomeçar a nossa vida. O Evangelho nos traz uma mensagem de boas novas, de recomeço. E a Bíblia fala que isso aconteceu para que pudesse resgatar o seu povo para si. E não somente dar uma salvação, mas mudar todo o rumo da história. Porque aqui, na terra com Cristo, coisas novas estão acontecendo. Famílias são libertas, transformadas. O Senhor muda a história de indivíduos e, consequentemente, muda a história de uma sociedade. Sinceramente, eu creio que se Jesus ele não viesse, hoje já não haveria mais sociedade. Porque o que nos mantém vivos é porque nós temos marcado sobre a nossa vida os princípios e os valores de Deus. Porque se o homem ele for entregue às suas paixões, aos seus impulsos primitivos, ele se destrói. E se a humanidade não tivesse conhecido a Cristo, certamente, por mais que você fale assim, mas está difícil o tempo, pastor. Lá fora nós estamos ouvindo rumores de guerra, lá fora nós estamos vendo pessoas, muitas vezes se degladiando, dentro da sua própria casa, estão vendo situações que não poderiam acontecer, filhos se levantando contra pai, pai contra filho, você vendo pessoas vivendo debaixo de miséria, pessoas cometendo erros terríveis. E quando você olha, você chega até a dar nojo quando você sabe de algumas histórias. Mas eu vou falar para você, se Cristo não tivesse vindo, já não existia mais a sociedade. Porque certamente já tinha acabado há muito tempo atrás. Só que mês e meio de tanta crise, de tanta dificuldade, de tanta luta, nós temos esperança e temos uma paz que só o Senhor pode dar sobre a nossa vida. Mesmo em meio de tantas batalhas que nós temos visto hoje, o Evangelho nos traz a capacidade de mudar a história de pessoas. Irmãos, deixa eu falar para vocês, existem tantas coisas que nesse mundo foi desenvolvido para solucionar problemas de pessoas, mas não tem tanto sucesso e tanta ênfase como o Evangelho tem na vida de uma pessoa. Porque o Evangelho nos traz a cura do nosso corpo físico e da nossa alma. O Evangelho ele é capaz de libertar a pessoa que está debaixo dos vícios e que tem destruído sua casa, sua família. O Evangelho tem condições de restaurar um casamento que está à beira da ruína. O Evangelho tem condições de formar pessoas que são agentes de transformação na vida de outras pessoas. E nós como igreja temos uma missão grandiosa. Hoje nós estamos aqui celebrando ao Deus e nos ensinando a ser igreja. Mas quando você sair daquela porta, nós
Nós precisamos ser a igreja lá fora. E tudo isso acontece porque um dia, debaixo de um plano de redenção, Deus, ele se manifestou em favor dos seus filhos. E entregou o seu bem mais precioso, Jesus, para morrer por uma criatura que já estava perdida. E você fala, pastor, mas como que eu alcanço isso? A Bíblia diz, a partir do momento que eu reconheço que Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Quando eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus, aquele que veio sobre a terra, habitou entre nós, se esvaziou de sua glória e morreu para que eu e você pudesse ter essa oportunidade de alcançar a salvação. Só que nós vemos muitas pessoas que já leram a Bíblia, pessoas que já ouviram o Evangelho, pessoas que já estiveram numa igreja e ainda hoje não acreditam que Jesus é o Messias. Mas a Bíblia nos traz relatos que traz uma veracidade do que aconteceu e que foi pregado e que nós pregamos até hoje. Mesmo pessoas tentando encobertar tudo o que aconteceu, a Bíblia relata para nós fenômenos, momentos, acontecimentos poderosos que revelaram e que ainda continuam revelando que Jesus Cristo é o Salvador. Lá em Mateus capítulo 27, versículo 50, depois você pode estar lendo em sua casa, se o pessoal do telão também quiser colocar para nós. Ele começa a falar sobre um momento onde Jesus, ele estava na cruz. Ele já havia sido condenado. E ele estava a poucos momentos de se esgotar sua vida aqui na terra. E a Bíblia diz que teve um momento que ele entregou o seu espírito. E para provar e revelar tudo aquilo que ele tinha pregado, alguns acontecimentos aconteceram. O primeiro acontecimento, a Bíblia relata que a cortina do templo, ela se rasgou de cima a baixo. Essa cortina, ela separava o espaço do Santo dos Santos das demais pessoas. Com o pecado, o homem, ele causou uma divisão com Deus. Não foi Deus que se afastou do homem, mas o homem, ele resolveu se afastar de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus chegou no jardim, a Bíblia diz que Adão se escondeu de Deus. Ele fugiu da presença do Pai. E com o pecado, a santidade de Deus não podia alcançar o homem, porque certamente ele morreria. A cortina, no Santo dos Santos, ele simboliza o espaço santo da presença de Deus, e que um homem, ele não pode entrar se ele não estiver preparado naquele lugar. Então nós entendemos que os sacerdotes entravam num certo período e celebravam o Senhor, mas não era qualquer pessoa. E certamente se a pessoa em pecado entrasse naquele lugar, não estando preparado, certamente ele morreria. Quando o véu foi rasgado, ele estava dizendo assim, agora hoje Deus está dando livre acesso a cada um de nós ao Senhor. Eu não preciso mais pegar o cordeiro, entregar ao sacerdote e sacrificá-lo para que os pecados fossem perdoados, porque Deus já entregou o Cordeiro Santo para morrer de uma vez por todas para a remissão dos nossos pecados. E hoje você tem acesso ao trono do Pai. E não era uma cortina tão fácil de ser rasgada, não era algo tão simples de ter acontecido. Mas esse foi o primeiro fenômeno para poder marcar a história. E para mostrar para os religiosos e para aqueles que ainda não acreditavam que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele era o Redentor, o Salvador. Você pode ver que o livro de Mateus, ele traz essa declaração. Mateus foi um livro escrito aos judeus, para falar a eles que Jesus era o rei que eles esperavam. Cada evangelho ele é destinado a um povo e explicando Jesus de uma forma. E o livro de Mateus, ele foi escrito aos judeus falando, olha, Jesus é o Salvador a qual vocês aguardavam há muito tempo. Ele é o Salvador
que vocês estão esperando. E para que provasse isso, no livro de Mateus, ele começa a relatar esses acontecimentos. Quando Jesus falou, a ti eu entrego o meu espírito. As cortinas se rasgaram do alto a baixo. Isso impactou qualquer pessoa, porque imagina um símbolo de devoção, de santidade. Não é como muitas pessoas levam a religião no dia de hoje, mas aquele dia, eles eram muito intensos naquilo que eles celebravam. Não era de qualquer jeito que eles entravam dentro do templo, existia uma roupa apropriada, tinha estado no jeito certo do Senhor, existia um preparamento para que acontecesse. E aquele símbolo de devoção, o espaço santo, diante dos olhos daqueles que puderam testemunhar, virou o véu que separava o povo da presença de Deus, se rasgar do alto ao chão. De repente, houve um grande tremor, um grande terremoto, e muitas pessoas testemunharam esse momento. Coisas que eles não estavam acostumados a acontecer. Existem alguns países do mundo que é muito comum acontecer terremotos, porque muitas vezes estão localizados em cima da divisão de placas tectônicas, mas não no Oriente Médio. E de repente, a Bíblia nos relata que os sepulcros se abriram, os mortos ressuscitaram, e eles foram para a cidade. E muitos que estavam lá testemunharam esse fato. Imagine você, meu irmão, minha irmã, de repente você está na tua casa, um ente querido que já havia falecido há muitos anos, de repente ele bate na porta da sua casa e chama o seu nome. Eu saia correndo, hein? Não ficava de jeito nenhum. Mas uma série de fenômenos para provar e comprovar o que Jesus havia pregando ao longo de 3 anos e meio era real. Quando Jesus chegou para os judeus, chegou para os fariseus e falou, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Ele falou sobre que ele era capaz de demolir aquele templo e em 3 dias reconstruí-lo. Jesus falou, eu sou o Filho de Deus. Porque muitos ali viam Jesus, o que ele estava fazendo. A Bíblia nos relata que houve muitos milagres. E João mesmo fala assim, se fosse relatar tantos milagres que Jesus fez, não existiam livros para poder falar sobre isso. Então eles viram cegos voltando a enxergar, paralíticos voltando a andar. Eles começaram a ver milagres acontecendo, leprosos sendo limpos. Mas muitos ainda não tinham a convicção de quem era Jesus. Tanto que um dia ele perguntou ao Senhor, disse, por que estão falando quem eu sou? E muitos falaram, não, eles estão achando que você é um profeta. E Jesus chegou e perguntou para ele, mas o que você acha que eu sou? E fala, tu és o Cristo. A palavra Cristo significa Salvador. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que o Espírito testificou sobre o Espírito de Pedro. Muitos viram os milagres, mas não sabiam quem era Jesus. Para ele é mais um profeta, é mais um que está pregando. Mas nesse livro começou a mostrar que Jesus era o Salvador. Aí de repente os mortos saíram do túmulo, foram para a cidade de Jerusalém. E ali muitas pessoas puderam testificar que aquele momento estava se consumando, foi consumado o plano de redenção estabelecido por Deus que nós vemos desde o livro de Gênesis. Porque muitas pessoas falam assim, mas eu só leio o Novo Testamento. Mas a Bíblia toda fala a respeito de Jesus. Desde Gênesis, desde a criação do mundo, desde a criação do homem, você vê a presença da Trindade na Bíblia. Você vê nos livros, nos profetas falando a respeito de Deus. E toda a Bíblia ela fala a respeito de um Deus que ama o seu povo de uma forma incondicional. E que sempre espera, com grande expectativa, o reencontro do seu filho que um dia se perdeu.
Porque todos nós pecamos e por isso fomos destituídos da glória de Deus. A Bíblia nos relata que ao meio-dia o tempo se escureceu. Como aquele dia de chuvas, temporal. Depois de 3 horas, quando Jesus entregou o seu Espírito, o véu se rasga, houve um terremoto, os mortos ressuscitaram, e até os romanos, os soldados romanos olham e falam assim: olha, verdadeiramente, este é o Salvador. As pessoas que estavam ali reconheceram. Só que não ficou por aí. Jesus, ele desceu às mansões dos mortos. E até a morte ele venceu, para que possamos ter vida. E ao 3º dia ele ressuscitou. Irmão, nós precisamos entender que Jesus, ele não ficou simplesmente ressuscitou, foi o Pai, ele ficou tempos. Ele teve encontro com os seus discípulos, para poder testificar que ele era o Salvador. Você acha realmente que homens e mulheres iriam colocar sua vida em risco por simplesmente uma narrativa, uma história? Aqueles homens, aquelas mulheres que seguiram Jesus e depois estavam dispostos a morrer na cruz, porque muitos foram crucificados em praça pública, morreram carbonizados, pessoas foram decapitadas, pessoas foram presas, lançadas aos leões. Você acha que realmente essas pessoas teriam feito isso se elas realmente não acreditavam que elas estavam fazendo? Uma vez eu vi um filósofo falando e questionando um cristão, falando assim: o que leva pessoas a ouvir uma palavra, levar para dentro do seu coração e vê-las de uma forma tão intensa, tão profunda, que ela vai na contramão da sociedade? O que faz homens, quando nós vemos a história na igreja primitiva, que foram perseguidos arduamente e mesmo assim a igreja não diminuiu. A quantidade dos cristãos começaram a crescer de uma forma tão grande, que eles entenderam que não tinha, a solução não era perseguir, não era prender, não era matar, porque não estava dando um resultado. Porque assim, se acontecer um movimento hoje aqui na Terra, como acontece muitos que nós vemos no mundo ali, pessoas falando que são falsos mestres, falsos messias, pessoas trazendo uma direção religiosa, ela pode causar um movimento na Terra por um certo tempo, por um lugar, mas ela não permanece. Nós vimos muitos movimentos, pessoas falando que é falso Jesus, e falando, trazendo histórias, teve seguidores, mas elas acabam. O que leva um grupo de pessoas há mais de 2000 anos propagar um evangelho, uma história, uma mensagem, e que eles estão dispostos a morrer? E mesmo assim, diante de tanta perseguição, ela continua crescendo. Porque nós sabemos que essa palavra, ela é viva, ela é verdadeira. E para aquele que nele crê, não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos no livro de João 3,16, Deus começa a falar a respeito de uma vida tão poderosa que nenhum ser humano consegue alcançar. Nós sabemos que a Bíblia ela é escrita, uma boa parte do Novo Testamento, no grego. E quando no livro de João, capítulo 3, versículo 16, ele começa a falar, olha, todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter uma vida eterna. Algumas Bíblias falam vida abundante. E quando você vê a Bíblia falando várias vezes sobre vida eterna, vida abundante, vida plena, ela está falando de uma palavra no grego, da palavra zoe, que significa, não é uma vida simplesmente da sobrevivência do ser humano, mas ele fala de uma vida que só Deus pode proporcionar, que é a vida de Deus. Então a Bíblia diz que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ver uma vida superior a qualquer outra pessoa, algo muito mais intenso, mais profundo, que vem na alma do ser humano, e ele possa compreender e viver algo vivo,
dentro do seu coração. Então por que nós hoje estamos celebrando aqui? Porque nós estamos celebrando uma manifestação de Deus tão poderosa, que aconteceu há anos atrás, há milênios atrás, e que hoje ainda continua sendo viva dentro de nós. Não é simplesmente uma narrativa, uma história que nós estamos celebrando hoje, mas sim o cumprimento do plano de redenção de Deus para a nossa vida. E pode ser que muitos nessa noite de hoje disseram assim, mas eu estou seguindo a religião, eu vou para a igreja. Porque é bom. É bem visto para a sociedade, não é verdade? Ser crente é legal. Tem pessoas que já falam assim, pastor, é muito bom ter uma religião. Mas a verdade é que nós não seguimos simplesmente uma religião. Nós seguimos um Deus vivo e verdadeiro, que mostrou na prática o seu amor para nós. Porque amor é muito mais do que uma declaração que eu digo com palavras. Eu dizer para a pessoa, eu te amo, é uma expressão. Mas você quer saber qual que é a maior expressão de amor para a pessoa? É com atitudes. Quando você está disposto a abrir mão de algo de si, para poder beneficiar outra pessoa, isso é amor. Quando você deixa as suas vontades, os seus desejos para beneficiar outra pessoa. E o amor está acima de qualquer tipo de interesse. Porque quando Deus morreu por nós não tínhamos nada para oferecer para o Senhor. Não tínhamos nada de bom. Quando Jesus nos resgatou, nós estávamos vivendo debaixo do pecado, trazendo conosco traumas e maldições, maldades dentro do nosso coração, e Jesus mudou isso, tem mudado isso na nossa vida. Porque Jesus, ele tem esse poder. Tenho certeza, se você olhar para o seu passado, pessoas que estão há 5, 10, 15 anos vivendo com Cristo, um relacionamento verdadeiro com Ele, pode ter certeza que você está totalmente diferente de como você era. Porque a palavra, ela é viva e ela muda a nossa história. E hoje nós estamos aqui para agradecer e para celebrar um Deus que viu o mundo perdido, condenado, e manifestou o seu amor com uma atitude. Certamente nós não teremos essa coragem de fazer pelo outro. Quem aqui é pai? Você teria coragem de entregar seu filho para morrer no lugar de um criminoso? De um assassino? Irmão, ano passado eu descobri que você é pai. Já comecei no meu coração a manifestar um carinho, um amor grandioso. Eu não teria coragem de entregar nem para uma pessoa que fosse a melhor pessoa dessa terra. Mas Deus olhou todos nós e entregou seu único filho para morrer como maldito, para que possamos ter a oportunidade de recomeçarmos. Porque se nós estamos hoje aqui, não é por mérito nosso. É que houve uma atitude em ação, que foi um amor de Deus. E o propósito também desse culto, dessa celebração, é nós fazermos uma reflexão. Como que estamos reagindo a esse amor? Como que eu estou correspondendo a isso? Porque no meio da nossa correria do dia a dia, quantas e quantas vezes nós esquecemos do Senhor e deixamos de tudo aquilo que Ele fez para a nossa vida no passado? Vivemos sim uma religiosidade, estamos na igreja, celebramos ao Senhor, mas como está o nosso relacionamento verdadeiro diante desse grande sacrifício?
São questionamentos que nós precisamos fazer para nós mesmos. Pode ser que você fale assim, pastor, mas ainda não aceitei Jesus. Aceitar Jesus é reconhecer que tudo isso que Deus fez foi pro amor por você. Ele quer mudar a história da sua vida. E o que você precisa fazer, se acaso você não fez isso, é entregar a sua vida na mão de Jesus e declarar, Senhor, até o momento, eu segui da minha maneira. Eu fiz do meu jeito. Mas não é suficiente. Pode ser que eu errei muito, mas na intenção de acertar, mas mesmo assim eu errei. Pode ser que eu tenha trazido à minha vida traumas, comportamentos, culturas, que aos seus olhos é repugnante. Mas quando eu falo, Senhor, a partir de hoje eu entrego a minha vida nas suas mãos, como Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Você tem acesso ao trono do Pai. Você não precisa mais subir até Jerusalém, levar o cordeiro, entregar para o sacerdote para que ele seja morto e sacrificado, porque foi feito um sacrifício de uma vez por todas. Você não precisa mais andar quilômetros e quilômetros para poder pagar uma promessa, para receber o favor de Deus na sua vida, não. Que o preço já foi pago. Existem pessoas, não, pastor, eu preciso andar de joelhos, subir de joelhos escadas, eu preciso fazer sacrifícios. Nós olhamos na Filipinas, hoje tem pessoas que se crucificam em praça pública, ficam horas pendurados em cruz, se autoflagelam andando nas ruas e se autoflagelando porque eles acham de alguma forma vai lhes dar crédito e algum merecimento para alcançar a salvação. E nós não precisamos mais disso. Eu não preciso mais pagar promessas, andar de joelhos, se machucar, fazer simpatias, porque Jesus já pagou o preço por tudo isso. Porque mesmo no passado, quando as pessoas sacrificavam um cordeiro, ele pagava os pecados do passado, mas eles saíam continuando pecando. Aí eles precisavam voltar novamente e fazer outro sacrifício para que esses pecados fossem perdoados. E todo ano eles faziam isso. Mas com Cristo eu não preciso mais fazer isso. Com Cristo, eu preciso entregar minha vida nas mãos dele. E se eu me arrepender dos meus pecados, o Pai me recebe. Se eu entender que eu errei, que eu pequei, e falar assim, me perdoa. Você não precisa levar num sacerdote um novilho para ser sacrificado. O véu foi rasgado. E tenho certeza que nesta manhã de hoje, se você falar, Senhor, me perdoa, eu te aceito como Senhor e Salvador, você tem o livre acesso ao trono do Pai. E você que já está há muito tempo na igreja, fala, pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus. Eu já sirvo a igreja, eu entendi o plano de Deus, eu estou num processo de entender o seguinte, que quando eu entrego minha vida para Jesus, e eu me batismo, não é que eu cheguei no ápice da minha vida cristã, não. Eu tenho que entender que é o pontapé inicial da minha vida cristã. Todos nós estamos num processo de crescimento, de aprendizado, de mudanças. E se você já faz tempo, pastor, já aceitei Jesus como Senhor e Salvador, dia 27 nós vamos ter um batismo aqui na igreja. Pode ser que esse seja o momento de você dar o pontapé inicial de mais um passo de compromisso com o Senhor. Mas pastor, você não falou que se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, eu tenho salvação? Você tem salvação. Se eu fazer um apelo nessa manhã de hoje, você vir aqui na frente, orar por você, e você falar, pastor, eu entreguei minha vida a Jesus. E se ao sair daqui você chegar a falecer, você tem a salvação. Mas se nós estamos aqui na terra, existe um ato de obediência, que é onde nós testemunhamos. Porque a vida do cristão, depois que caminha com Jesus, é uma vida de testemunho. Aí testemunhamos para todos que eu tenho um Senhor, eu tenho um Salvador, eu sou uma nova criatura. Aí eu desço nas águas do batismo para testemunhar para todo mundo que
Porque hoje não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, se você ainda não batizou, se você ainda não desceu as águas do batismo, não perca a oportunidade. Dia 27 nós temos um grande batismo aqui em nome de Jesus. Nos procure, nós vamos estar fazendo o curso do batismo. Tenho certeza que vai ser algo muito especial da parte de Deus. Mas nessa manhã de hoje eu convido você a se colocar de pé no seu lugar. Irmãos, nós não viemos hoje simplesmente aqui tomar um café da manhã que vamos tomar depois. Ouvindo um culto diferente, nós vamos aqui porque nós estamos celebrando algo verdadeiro que aconteceu. Não é uma religiosidade, não é uma narrativa, não é algo que eu estou seguindo porque meus pais seguiram, não, é algo que eu creio e que eu tenho uma experiência especial com Deus e verdadeira. Porque tudo aquilo que é narrativa na nossa vida, tudo aquilo que me traz, a qual eu não tenho uma experiência, uma convicção, ela passa. Mas a palavra de Deus, ela nunca vai passar. E as experiências que eu tive com o Senhor, de relacionamento, e que eu tenho com Ele, vai fazer com que eu permaneça firme num propósito, como muitos fizeram no passado. E que buga a cabeça de um monte de historiador, de um monte de filósofo, um monte de pensador, e fala assim, mas por que esse povo está fazendo isso? Porque não é só que semente que cai aqui, é o que Deus manifesta sobre aqui, na nossa vida. Porque o humano tenta filosofar, né, que a filosofia fala a respeito das verdades, conhecer sobre, né, os questionamentos humanos. Fala sobre, muitas vezes, você testar, né, aquela teoria e colocar em teste. E Nicodemos, um grande estudador, um dia fez isso com Jesus. Nicodemos falou assim, Jesus, eu sei que tu vem da parte de Deus. Se não acontecia o que está acontecendo, o que eu faço? Jesus falou assim, você precisa nascer de novo. A cabeça de Nicodemos, né? Um pensador, um estudioso, falou, Senhor, como pode eu, sendo um homem velho, voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus falou assim, tem algo muito mais profundo que você precisa conhecer, Deus. Você precisa nascer da água e do Espírito. Que nós estamos celebrando aqui a coisa muito maior do que simplesmente narrativas, conhecimentos, teorias. Mas é algo que vem no Espírito. Irmão, nessa manhã de hoje, se você levantar suas mãos para o céu e falar, Senhor, me perdoa. Senhor, me ajuda. Eu não sei qual é a sua aflição, quais os seus desafios, quais os seus projetos, sonhos. Mas se nessa manhã de hoje você falar assim, Senhor, eu tenho falhado tanto, eu tenho lutado tanto, uma determinada área da minha vida, e eu tenho sido vencido por ela a todos os momentos. O vício muitas vezes tem me vencido. O medo tem me vencido. Os traumas têm me vencido. Existe no meu coração ressentimentos, sentimentos de culpa, de tristeza, de dor. E muitas vezes eu tentei lutar contra isso, isso me trouxe dores, isso me trouxe depressão, isso me trouxe ansiedade, pânico. E eu já lutei de toda maneira e não consigo. Mas se nessa manhã de hoje você falar com Jesus, falar, Senhor, me ajuda. Espírito Santo de Deus, me ajuda a vencer. Sabe qual foi a grande evidência que Jesus fez depois dessa evidência que eu falei? Ele juntou os discípulos e falou assim, eu estou indo ao Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos, não. Eu vou enviar a vocês aquele que vai estar com vocês todos os dias, até a consumação dos tempos. Aquele que vai te capacitar, aquele que vai te ajudar, aquele que vai te consolar nos momentos difíceis, aquele que você vai pedir ajuda. E você vai ver o manifestar de Deus sobre a tua vida, que é acima da vida humana. E que pode mudar a sua história. Pode mudar a sua realidade, o seu casamento, a sua família. Diante de tantas escolhas erradas que nós fizemos, existe um Deus que está aqui para nos ajudar e mudar a nossa história.
E se você nessa manhã de hoje falar com Ele, Ele pode mudar a sua realidade, a sua história. Pode ser que até o momento você escreveu sua vida da sua maneira, mas permita que Jesus escreva uma nova história sobre a tua vida a partir de hoje. Permita que Ele mude a realidade do seu casamento. Permita que Ele entre na tua casa e faça a faxina e mude a história. Permita que Ele entre no teu coração nesta manhã de hoje. Porque é isso que nós celebramos, que nós servimos. Um Deus vivo que desceu do céu, habitou entre nós, morreu, mas ressuscitou. E Ele pode mudar a sua história. Convido você nessa manhã de hoje a falar com Ele. Convido você nessa manhã de hoje a falar: Senhor, entra na minha vida. Senhor, muda a história da minha vida. Tira esse medo que me trava, que me aprisiona, vícios que têm destruído a minha casa, a minha família. Senhor, cura o meu coração de feridas que aconteceram no passado, que não existem remédios que vão curar, que eu muitas vezes corri para todos os lados e não alcancei, mas eu sei que em Cristo Jesus coisas novas vão acontecer, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida que Deus pode proporcionar para você nesta manhã. Aleluia. Vamos orar. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque hoje nós estamos aqui é por conta do seu amor. E se a pessoa nessa manhã de hoje quer entregar a sua vida a Ti, Senhor, nós oramos por essas pessoas. Entra, Senhor, no coração. Muda a história, a realidade deles nesta manhã de hoje. Pai, tira toda a tristeza, toda a dor, tudo aquilo, Senhor, que até o momento trouxe sofrimento. Mas eu oro em nome de Jesus, faça algo novo nesta manhã. Senhor, muda a história, Senhor. Escreve algo novo, uma história linda, de um pai que ama os seus filhos e que se entregou para escrever uma nova história sobre a nossa vida. Convido você a falar com Deus nessa manhã de hoje, porque o sacrifício do Senhor te deu um acesso ao trono do Pai. E você pode sentir isso. Você pode sentir a presença de Deus, como nós estamos sentindo nesse lugar. Existe algo grandioso de Deus neste lugar. Pode ser que esse momento mude a sua história, mude seus caminhos, as suas convicções, e te alinhe nos propósitos de Deus. Nós oramos em nome de Jesus, Pai, e apresentamos diante de Ti a seus filhos. Toca nessa manhã de hoje, Pai. Muda histórias, convicções, pensamentos, ó Deus, que estão destruindo, Senhor, aquilo que era para crescer. Pai, abençoe, Senhor, a casa, a família dos seus filhos, o trabalho, Senhor, que ganhe, prospere. Muda histórias, ó Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. É chegar na presença de Deus e falar: Senhor, faça morada em mim. Senhor, que eu possa diminuir, que o Senhor cresça sobre a minha vida. Que a menos de mim, mais de Ti. Que a menos de mim, mais de Ti. E que eu possa ver não os meus planos, as minhas vontades, os meus sonhos, mas eu possa viver os planos, os sonhos de Deus sobre a minha vida. E assim eu declaro em nome de Jesus.